O vídeo de hoje é muito importante para você, mulher, que não fez reposição hormonal ou não pode fazer reposição hormonal e tá sentindo um problemaço, um sintoma muito ruim, que é o fogacho, que até pouco tempo atrás a gente achava que o fogacho era algo passageiro. Mas hoje a gente sabe que o fogacho, você sabia? Que o fogacho pode aumentar o risco de eventos cardiovasculares em até 43%. Fica nesse vídeo que isso aqui é muito importante para você. 3 suplementos que podem aliviar o fogacho na menopausa quando a reposição hormonal não é possível. Se você está passando pela menopausa e sente esses calorões durante o dia, acorda completamente suado durante a noite e acha que a única solução é fazer reposição hormonal, você está muito enganado e é nem sempre. Existem mulheres que realmente não podem usar hormônios. Outras têm contraindicações que são temporárias, relativas, a gente avalia caso a caso. E algumas mulheres simplesmente elas ainda não conseguiram achar a dose ideal para sua reposição hormonal. Mas eu quero falar uma coisa aqui muito clara e muito importante antes da gente começar esse vídeo aqui, ó. Nenhum suplemento substitui uma reposição hormonal bem indicada. Não existe suplementos, não existe nada que é melhor que uma reposição hormonal. Hoje é o padrão ouro para menopausa. A reposição hormonal continua sendo um tratamento mais eficaz para controlar os sintomas da menopausa e ainda favorece, dá benefícios para o seu osso, para sua massa muscular, para o seu cérebro, para a saúde cardiovascular, para a sua qualidade de vida e para o sexo também. Porque a menopausa encurta o canal vaginal, atrofia. Aquilo que era prazeroso fica doloroso. Suplementos, eles entram como uma alternativa para algumas situações e é exatamente isso que eu quero falar na conversa de hoje. Primeira coisa, tá? A gente precisa entender por que acontece o fogacho. O fogacho, ele é importante como marcador da menopausa, mas também como qualidade de vida. Vou explicar. O fogacho não é apenas uma sensação de calor. Ele acontece porque, com a queda do estrogênio na menopausa, o centro regulatório da nossa temperatura aqui no nosso cérebro, localizado lá no hipotálamo, fica mais sensível. E aí, pequenas e qualquer variações de temperatura do corpo podem desencadear um fogacho e de despertar de forma intensa, porque é uma descarga da adrenalina. Por consequência, o organismo interpreta isso como um superaquecimento e reage tentando esfriar o corpo. Por isso que você acorda muitas vezes suada. E esse calor intenso, essa vermelhidão da pele, a sudorese, muitas vezes aquela sensação de mal-estar que acontece após a crise é super comum. Quando a gente faz uma reposição hormonal, a gente corrige justamente as principais causas desse problema. Quando isso não é possível, fica um pouco mais difícil e aí entra os fitoterápicos que podem ajudar. E eu vou falar isso, quero falar sobre eles ao longo do vídeo. O primeiro deles é esse palavrão, Simissifuga racemoga. Talvez seja um dos fitoterápicos mais estudados para os sintomas vasomotores da menopausa, que é o sintoma do fogacho. Muitas pessoas, até profissionais de saúde, acham que essa medicação, a Simissifuga racevenosa, é como se fosse um hormônio vegetal. Na verdade, ela parece atuar no sistema nervoso central ali, ajudando a modular os neurotransmissores. Mas hormônio vegetal não é, tá? E é o seguinte, existem diversos estudos que mostram uma melhora na frequência e na intensidade dos calorões com esse fitoterápico, principalmente nas mulheres quando tem fogachos leves. E aí o segundo suplemento é o trevo vermelho. E aí é conhecido como Trifolium prantese. Isso aqui é científico. Ele é um flavonoide muito rico em compostos naturais que tem uma estrutura semelhante ao estrogênio, como se fosse um fitoestrogênio. Conseguem exercer efeitos estrogênicos bastante discretos em alguns organismos, ou seja, não substitui os hormônios. Só que para algumas mulheres faz total diferença, principalmente na intensidade do fogacho. Ele é muito bom para diminuir a intensidade do fogacho. Mas isso é importante, mas é muito importante você entender que os resultados variam muito de pessoa para pessoa. Não é receita de bolo aqui. O terceiro que eu mais gosto é o extrato de soja. Ele é rico em isoflavinas. Assim como acontece lá no trevo vermelho, em algumas mulheres apresentam melhora significativa quando a gente usa esse fitoterápico, principalmente em casos leves. Isso acontece porque o metabolismo... Mas por que isso acontece? Pode melhorar em algumas mulheres ou não. Isso depende do metabolismo dessa substância lá na microbiota intestinal dos pacientes. Ou seja, a resposta é muito individual. Por isso precisa de um acompanhamento médico
Não dá para fazer receita de bolo. E aí eu vou dar um exemplo muito simples para você. Duas mulheres usando exatamente a mesma dose podem ter resultados totalmente diferentes. Isso depende de cada uma. Quero te dar uma informação muito importante aqui. Esses suplementos não funcionam para todas as mulheres. Isso não significa que eles são ruins. Significa apenas que a resposta do tratamento é individual e por isso você não trata a menopausa de qualquer jeito. Na medicina, quando a gente fala principalmente de menopausa, não existe solução única, aquela que resolve 100% dos pacientes. É exatamente por isso que o tratamento precisa ser personalizado. Outro ponto aqui que é muito importante, que muitas mulheres começam a usar suplementos esperando a resposta como se fosse um hormônio, um resultado semelhante na reposição hormonal. Não acontece. Isso normalmente gera frustração. A mulher fica frustrada, tá cheia de sintomas e tá tentando fazer receita de bolo ali, medicações que todo mundo quer fazer, mas não tem reposição. Porque não tem solução. Porque a reposição hormonal continua sendo muito mais eficaz no controle dos fogaços do que qualquer outra coisa quando há deficiência hormonal. Os fitoterápicos, eles ajudam algumas pacientes, mas não possuem a mesma responsabilidade, a mesma potência na terapia hormonal. Então, assim, quem costuma se beneficiar com essas medicações? Principalmente as mulheres que têm contraindicação ao uso dos hormônios. Infelizmente, algumas mulheres não podem usar. Vou dar um exemplo muito simples. Câncer de mama. A mulher está com câncer de mama e tem ali problema de fogacho. A gente pode usar os fitoterápicos para ajudar essa pessoa, porque ela tem total contraindicação do uso dos hormônios na menopausa. Mas antes de você comprar essa suplementação, aqui não é uma prescrição, muito menos substitui uma consulta, é só uma orientação para que você tenha mais conhecimento para levar isso ao seu médico e ele fazer um tratamento individualizado para você. Não existe receita pronta. Se você tem e está sofrendo com fogacho, não aceite essa ideia de que você precisa conviver com isso para sempre. Hoje existem diversas possibilidades de tratamento e uma delas é o que a gente mencionou aqui nesse vídeo. É muito importante que você tenha consciência sobre o fogacho. O fogacho não é apenas um sintoma, mas ele prediz um risco cardiovascular muito intenso. Ou seja, antes de você fazer qualquer suplementação, você precisa ter um acompanhamento com estratégias para o seu caso. Agora eu quero saber o seguinte, você está passando por menopausa? Já tentou algumas suplementações, chás caseiros? Ajudaram ou não ajudaram? Comenta aqui embaixo. Deixa eu responder para você, deixa eu entender seu caso e te ajudar o máximo possível que eu posso te ajudar através desse canal. Conseguimos entender? Comenta aqui embaixo, deixa eu te ajudar.